que posso aprender vendo Fórmula 1 e o que aprendi após a vitória do Hamilton? Depois de Arábia Saudita 2021, Lewis Hamilton só veio encerrar seu jejum por vitórias hoje, 7/7, onde emocionado comemorou como se fosse a primeira vitória da sua carreira. Hoje, ele totaliza 104 idas ao local mais alto do pódio. Com isso, o que eu posso aprender e aplicar na minha vida hoje, com a série de desafios que enfrentei e que irei enfrentar nos próximos dias? Por mais que demore e pareça que não virá, a vitória chega um dia. Lewis passou 3 anos de sua vida sem vitórias, vindo de um grande período de triunfo, onde venceu pelo menos uma corrida toda a temporada que correu até aquele instante. Lewis, ainda no carro, disse que chegou a imaginar que jamais venceria novamente na Fórmula 1. Por mais que saibamos o seu potencial, sendo o maior vencedor de todos os tempos, ficando bem colocado na temporada de 2023 com sua penosa Mercedes, Lewis Hamilton não se sentia mais apto para vencer, sentindo-se lento, cometendo erros os quais não cometia e, com o tempo, fadado à aposentadoria. Essa vitória do Lewis representa uma quebra de tabu, no qual, mesmo desacreditado de nossas potencialidades pelos desafios impostos, nossa essência, capaz de grandes coisas, permanece. Talvez ele se sentisse um piloto mediano, e não mais a figura mítica que costumava cortar as pistas, mesmo que os seus 7 títulos mundiais o contrariassem. Nossa trajetória é cheia de altos e baixos, e não tão linear como imaginamos que seria. Mas o que importa é o objetivo de fazermos o que fazemos, nos preparando nesse trajeto, pois uma hora a vitória chegará. A idade não é um fator impeditivo aos seus sonhos. Lewis é o mais velho piloto a vencer uma corrida desde Nigel Mansell em 1994. Feito incrível para um atleta de elite, num esporte em que os pilotos correm cada vez mais cedo. Lewis Hamilton, por exemplo, foi um dos pilotos mais novos a conquistar um título mundial. E a aposentadoria parece vir cada vez mais precocemente. A verdade é que não é fácil se manter em um assento na Fórmula 1. Afinal, somente 20 dos melhores pilotos do mundo estão competindo, com alguns ostentando mais de 300 grandes prêmios. O que demonstra que a rotatividade entre pilotos não é a mais alta dos esportes. Ainda assim, aos 39 anos, idade considerada relativamente alta para um atleta de alta performance, vence um piloto que vem em busca de seu sonho, conquistar o 8º título mundial, o que foi tirado de suas mãos após um erro de arbitragem em 2021. Beirando seus 40 anos, vemos que Lewis Hamilton tem muita lenha para queimar ainda, sendo altamente provável conquistar seu título ainda em 2025, caso a Ferrari o entregue um carro competitivo, sendo um dos poucos pilotos que podem frear a hegemonia Max Verstappen. Em sua meia-idade, talvez uma pessoa já tenha conquistado muito, bens, família, amigos, mas subitamente surge um ponto de inflexão, o qual se é tirado totalmente da zona de conforto. De repente, vencer não é mais tão fácil assim, e vemos alguém comemorar a sua vitória número 104 como se fosse a maior de sua vida. De repente, algo abala as estruturas, a ponto de duvidar se estamos realmente velhos demais para tudo isso. Contudo, vemos e revemos a história ser escrita, recordes sendo batidos e tabus sendo quebrados, o que é de extrema inspiração para nossas singelas vidas. Atletas e esportes são pequenos vislumbres da vida comum em que estamos, são analogias às nossas caminhadas. Assim como nós, Lewis Hamilton vence. Vencemos todos os dias, corridas em que sequer damos conta, corrida contra uma doença inesperada, uma provação na Universidade dos Sonhos, um momento especial com a nossa família. Somente nos damos conta de quanto somos vencedores quando essa vitória nos é tirada. Muitos dizem que o piloto é tão bom quanto sua última corrida. Hoje, Lewis Hamilton voltou a ser o patrão, lendário vencedor da Fórmula 1, mas seus sonhos ainda continuam vivos. Em entrevista, Lewis foi perguntado até quando ainda pretende correr, e responde: "Olha só para Fernando. Quantos anos ele tem mesmo? 42? E ainda continua correndo. Eu pretendo continuar por um bom tempo ainda, até depois dele." As barreiras sob nossa capacidade existem para serem quebradas. Lewis, britânico, veio de uma família de classe média, negro, nascido de pai preto e mãe branca. Morou em um apartamento mediano em um bairro popular. Estereótipo muito distinto do que se costumava ver em um esporte para ricos, onde o custo de operação de uma equipe pode chegar a 667 milhões de reais por ano, segundo o teto orçamentário que vai até 2025.
Antes disso, as grandes equipes já chegaram a gastar ainda mais. Lembro-me de assistir o GP do Brasil em 2021, situação em que muitos atribuem a melhor corrida do Hamilton, onde jamais na história um piloto teria saído de uma posição tão baixa e ganhado aquele grande prêmio. Lewis largou literalmente de último após sua desclassificação do Qualify por uma irregularidade em sua Mercedes. Ainda assim, conquistou a vitória naquele domingo após escalar todo o pelotão durante o final de semana. Feito histórico, em que ao segurar a bandeira do Brasil em seu carro, imitando Ayrton Senna, ídolo máximo de Hamilton, tornou-se querido pelos brasileiros e sendo contemplado como cidadão honorário do país. Essas e outras atuações demonstram que não há limites intransponíveis para a conquista dos seus objetivos. Hoje, após quebrar mais uma vez o recorde de piloto com mais vitórias, Lewis demonstrou que não há limites para um garoto sonhador, que foi um dia aquele que, ao competir em eventos de carrinhos de controle remoto, seria anos depois o maior vencedor de todos os tempos. Talvez nós mesmos não acreditaríamos que aquele pequeno garotinho dominaria um esporte dominado por brancos e ricos. Hoje, com sua iniciativa Mission 404, Lewis visa tornar mais inclusivo o acesso a jovens negros no esporte a motor, patrocinando a educação em todo o mundo, com a esperança de uma nova criança realizar o seu sonho, seja ele qual for. Seja qual for, o limite entre ti e teu sonho foi feito para ser ultrapassado. Aqueles que te amam estão contigo nos seus melhores e piores momentos. Cena comovente aconteceu na Arábia Saudita, em 2021, quando Anthony Hamilton, pai do heptacampeão, o abraçou após a dolorosa perda do que seria seu 8º título mundial, na última volta da última corrida do ano. Juntos ficaram ali por alguns instantes, um pai consolando seu filho. Quase 3 anos depois, uma cena semelhante emociona novamente. Já em Silverstone, em 2024, os mesmos Hamiltons se abraçam. Lewis desaba nos braços de seu pai, lágrimas de alívio, após seus mais de 900 dias sem vitória, demonstrando ainda ser capaz de competir entre os melhores. A verdade é que muitos ficarão contigo nos seus melhores momentos, mas o abandonarão também no primeiro sinal de dificuldade. A dinâmica da vida acontece dessa forma. Ninguém é obrigado a estar contigo. De modo que isso é um alívio até mesmo para nós, quando precisamos dar uma mudada em nossas vidas. Todos somos seres humanos em constante movimento, evolução, mudança. E com isso, aqueles que não mais se identificam se vão, assim como aqueles que se atraem por seu novo eu virão. Contudo, essa máxima não se impõe a todas as pessoas. Existem aquelas que nos acompanham em todas as nossas versões, nos conhecem desde o nascimento, acompanham o nosso crescimento e estão ali observando nossa trajetória. Poucos ainda são aqueles que possuem uma postura ativa em nossa formação, nos ensinando a nadar, tocar um instrumento, ouvindo nossas desilusões amorosas, nos incentivando a perseguir nossos objetivos. Esses poucos são de extrema importância. Estarão conosco nos melhores e nos piores momentos, nas melhores e piores versões do eu. Essas pessoas nos ensinam a amar, a se doar, a sentir a dor do outro, a dar um pouco de alegria que se tem. São com pessoas assim ao nosso lado que se suporta o processo doloroso até que venha a glória do sucesso. São através dos 900 dias de sofrimento em que se chega naquele dia de vitória. Essas poucas pessoas fazem esse caminho parecer mais leve, suave, fácil. Nós não quebramos recordes todos os dias. Esses dias são realmente extraordinários. A grande verdade é que a maioria dos nossos dias são comuns, em que nós nos tornamos 1% melhores. Melhores em amar, perdoar, aceitar e aprender. Essa caminhada imperfeita, com companhias especiais, faz valer a pena a corrida da vida em rumo a um sonho. Os seus maiores adversários são aqueles que mais veem capacidade em ti. Christian Horner, perguntado nesse fim de semana de GP da Grã-Bretanha acerca da vertiginosa ascensão dos carros da McLaren, responde aos jornalistas em coletiva de imprensa que as Mercedes eram as que mais o deixavam apreensivo. Rivais durante muitos anos, Mercedes e Red Bull tiveram seus dias de embate temporariamente encerrados após Abu Dhabi 2021. Com a mudança do regulamento técnico em 2022 e a reintrodução do conceito de efeito solo na aerodinâmica dos carros, grande mudança de paradigma, a Mercedes não acertou no projeto de seus carros. Foram muitos anos e corridas até uma mudança de filosofia na fábrica da Mercedes e a introdução de melhorias que começaram a fazer efeito em Mônaco 2024, aproximando a correspondência do carro real com as simulações projetadas em fábrica.
Essa mudança de filosofia começou a dar frutos, estando até o momento na segunda vitória consecutiva da Mercedes no campeonato com seus pilotos Russell e Hamilton respectivamente. Muitos questionam qual seria o piloto capaz de parar Max Verstappen na melhor fase de sua vida, nesse momento rumo ao seu tetracampeonato mundial. Muitos pilotos tidos como jovens promessas já sucumbiram ao jogo mental, tal como Lando Norris e Charles Leclerc, frente a Verstappen, em sua pilotagem agressiva muito lembra o estilo Ayrton Senna de guiar. No imaginário do Verstappen, existe a possibilidade de, em algum momento, os pilotos colidirem, e isso não parece o amedrontar. Isso pôde ser visto em Monza 2021, quando Hamilton é salvo pelo halo enquanto o carro de Verstappen aterriza em cima do heptacampeão após um choque entre os dois. O mesmo ocorre em Silverstone no mesmo ano, quando na curva Copse ambos os pilotos entram juntos na curva quando ocorre a colisão e Verstappen é lançado violentamente em direção à barreira de pneus após passar pelas britas. Verstappen sabe da grande capacidade do Hamilton, sabe o quanto custou para romper o ciclo de vitórias do heptacampeão no auge de sua carreira, mérito que deve ser dado ao também admirável Verstappen. Em entrevista, o repórter perguntou ao tricampeão se ele sabe o motivo de tantos encontros terminar em acidente com o britânico. O mesmo respondeu que não sabe ao certo, talvez uma diferença de gerações. Uma coisa é certa, a rivalidade entre os dois é alta. Certas situações acontecem em nossas vidas em que nós mesmos duvidamos de nossas próprias capacidades. Não nos sentimos aptos a vencer, pois não temos o melhor carro do grid. Contudo, a vida nos surpreende e alcançamos o lugar mais alto do pódio ainda assim. Nossos adversários sabem do nosso potencial e ficam preocupados ao menor sinal de ressurgimento. Alguns de nós talvez não tenhamos um grande inimigo capital, assim como é comum nos esportes, mas acabamos sendo os nossos próprios inimigos. Temos que lidar com nossa desorganização, preguiça, desatenção, procrastinação. Atitudes inerentes a nós mesmos, como auto-inimigos. Porém, é necessário enxergar de forma externa, ver nossas potencialidades como seres humanos, nossa imensa capacidade de sermos pessoas melhores, de impactar positivamente na vida das pessoas que passam ao nosso redor, de assumir nossa própria responsabilidade e ressignificar a página de nossa história. Assim como aquele adversário que nos vê e nos respeita, pois sabe que a briga será dura, devemos ter essa própria autoimagem, largando mão dessas e de outras atitudes sabotadoras.